Então, esse PAPR a gente já vai conectar com o banco de dados, né? Eu coloquei um vídeo no SIGA. Desculpa porque eu subi ele um pouco atrasado e eu tenho que subir as aulas síncronas das outras semanas, né? Mas eu já subi no SIGA o vídeo, tudo, e aí vocês podem assistir. Eu vou colocar aqui, eu até subi um exercício, mas agora lembrei que eu vou adicionar mais uma coisa nele. Então, deixa eu apresentar minha tela, né? Porque eu tô mestre nisso. Então, opa, aqui a gente tem programação de integração de projeto de integração de dados. E aí eu adicionei aqui o vídeo do inserir, né, dados no BD. Esse vídeo vai mostrar para vocês como insere. E aqui é o CRUD dessa inserção que eu coloquei também para vocês, se vocês quiserem testar e tal. A atividade 6 é essa daqui, vai valer 12 pontos, porque eu vou, depois do dia 15, eu não vou dar mais exercício para vocês fazerem toda semana, tá? Para acabar com a pontuação, para vocês dar pelo menos uns 15 dias para vocês ficarem só por conta do trabalho. Então, o que eu pedi, né? Crie uma rota que se conecte com o banco de dados SQLite, utilizando o Node, e utilizando o método POST, que é o que eu ensino nessa aula, né? Que é um inserir algum dado na base de dados. Fazer uma pesquisa sobre REP Express, pontos negativos e positivos. Fazer uma pesquisa sobre o TypeScript com Node. E o 4 aqui, que eu repeti, é inserir o exercício, esse exercício aqui no GitHub. Que aí é aquilo que eu mostrei na outra aula, Laura. Aí que vai ser o número 4, que eu coloquei, tá errado lá no cigarro, mas é isso. Então, esse é o último exercício que vocês vão fazer semanal, que vale ponto. Aí vai ter alguma enquete, alguma coisa, só para contar a presença, mas de pontuação não vai ter mais nada. Beleza? Então, é basicamente isso. Aí, o trabalho eu também coloquei lá no GitHub, ó, aqui. Aí o trabalho final tem que ver com a aula. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. O trabalho final é esse daqui, e agora eu tô lembrando também que eu tenho que colocar para vocês inserir no GitHub. O trabalho final também. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, né? Aí eu quero que vocês criem com layout, né? Mesmo. Vão usar as técnicas que vocês viram na matéria do Eudes de front-end lá, que ele mostra cores, como que vocês criam as cores do projeto. Eu quero que fique um projeto de uma forma, não só tela branca não, tá? Tenha cor, tenha menu, tenha tudo aquilo. Então, vocês vão criar mais dentro do back-end, né? Duas rotas, uma para a página inicial, outra sobre. Cadastro no banco de dados, né? Então, pelo menos o cadastro. Eu vou ensinar o... Tá me escutando, Laura? Tô sim.
porque minha internet oscilou aqui. Eu vou enviar na próxima semana o arquivo de listagem e atualização no banco, mas se vocês quiserem, não precisa colocar, mas o de inserção tem que ter, tá? E inserir também no GitHub. Só que esse trabalho vale 40 pontos e pode ser em dupla. Aí não precisa ser individual, não. Deu para entender? Eu sim, Janaína. É bem tranquilo, eu não tô pedindo muita coisa, não. Aí, se vocês quiserem colocar a listagem, as outras coisas que eu for colocando, pode colocar. Eu só não vou cobrar por causa do prazo, que eu tô com medo de ficar muito próximo e vocês não conseguirem me entregar até o dia 3 aqui, tá? Mas, assim, a carcaça do trabalho, pelo menos, vocês têm. Aí eu vou atualizar lá no SIGA para vocês inserirem, tá? Isso são as duas coisas, e aí até no início da semana que vem já vai estar o outro vídeo aqui do referente à listagem, né? Utilizando o GitHub, ó, utilizando o SQLite. E aí, para isso, vocês provavelmente vão ter que instalar o Beekeeper, que é esse framework aqui que conecta com o banco de dados. Você tem alguma dúvida, Lauro, sobre o trabalho? Janaína, as dúvidas surgem depois que a gente começa a fazer, né? Que você tem visto aí. É. E eu até tive dando uma olhada nesse vídeo que estava aí, para fazer esse acesso ao banco aí. É Uhum, assim, é um pouquinho complexo. A gente estava até com um pouquinho de dificuldade, nós estávamos na disciplina do EUS também, nós estávamos tendo que fazer esse back-end aí também, acessar o banco de dados lá e tá dando uma costa bem grande na gente lá, tá? E uhum. aí eu não sei como é que vai ficar aí nesse aí. Vamos ver, que pelo vídeo aí tá dando tempo para entender, mas na hora que a gente começa a fazer que a gente vê, né? Sim, sim. Até, eu não sei, eu tenho que ver com eles, depois a gente tinha que deixar as disciplinas em conjunto, né? Para, às vezes, vocês conseguirem acessar a base de dados aqui. Mas eu não sei o que que ele precisava também no trabalho dele e tal. Eu vi que ele faz em PHP, né, lá. Pois é, ele mandou os arquivos até em PHP para a gente, né? Mandou, a gente adicionou no Champ lá, aquela coisa toda. E teve que fazer no aplicativo, né? No Android. Ah, Uhum, buscar os dados, aquela coisa toda. E tá bem puxado. Porque, inclusive, que está mais adiantado aí, acho que é eu e o Matheus aí. E o Paulo Vitor tá meio enrolado aí também com esses estudos dele. E o Júlio também, né, coitado? E não sei, vamos ver. É para entregar sábado. nossa, mas vocês vão dar conta. É É, porque, é porque assim, eu falo por mim, porque esse acesso é meio complicado, porque para me entender, até então entender, é difícil. Mas, uhum, assim, não é difícil mesmo. porque busca lá, busca cá, e acessa para lá, e tem as funções do inserir, tem as funções do listar, né? No seu caso aí, eu não vi todos como é que vai funcionar. Acredito que seja igual, parecido, né? Uhum. E praticamente é quase que a mesma coisa o acesso ao banco. O Não, acesso ao diferencial. banco vai ser a mesma coisa. E aí eu tô vendo também a respeito desse trabalho que você falou aí, que você quer um layout dele aí. Você vai querer que faz ele com o quê? O Com layout aplicativo, com vocês o estúdio? podem. Não o Android Studio, não, mas estou falando da disciplina do Worlds, sei É que porque você design de software, eu acho que é o nome, com isso, HTML. ah, tá, HTML. Isso. Ele até ficou de passar acho que um cursinho pra gente, que parece que vai dar uma base melhor pra gente estar fazendo alguma coisa aí, que até ele pediu também no trabalho final dele de design também, mais ou menos isso aí também. A gente Uhum. vai Ah, então apresentar vocês para podem ele.
já usar o trabalho de design dele e usar aqui. É porque até então ele não passou acho que é um mini curso que ele falou, que no mini curso vai ter. Eu tô meio preocupado porque, tipo assim, por mais que seja HTML ali, a gente tem muito tempo que a gente, né, não Uhum, mexe não com vê, só né? com HTML. Não vê, a gente fica muito preocupado com essas outras situações aqui, então a gente não, né? Mas a gente tá vendo se dá conta. Vamos ver. Sim. Não, vai, a gente, mesmo que vocês peguem o básico, pelo menos o básico vocês têm que pegar, né? Basicamente, Laura, o que a gente vê de diferente nesse é essa função, né? Eu aqui não estou chamando de index.js, mas se vocês quiserem, pode trocar para index. Aí tanto faz, eu que quis chamar de app, mas vocês podem chamar de index. E aí o que acontece? A função que tem de diferente mesmo aqui, essa função aqui, porque ela é a que vai cadastrar no banco, né? A gente, mas vocês vão ver que a gente vai começar a dividir as tarefas. Então, agora eu estou colocando tudo aqui. No próximo arquivo, eu vou já deixar separar essa parte do router em um outro espaço, deixar aqui apenas, porque no Node é bom a gente ir separando em arquivos menores. Então, o que acontece? Dessa forma que está aqui, eu estou simplesmente acessando as rotas de um arquivo HTML mesmo, geralzão, isso daqui são arquivos estáticos, e aqui eu estou criando uma rota chamada pagamento. Aí uma coisa que é bom ter noção, que aqui eu tenho a rota barra, vou até colocar ela aqui para cima, eu tenho essa rota barra, mas eu tenho essa rota pagamento, e nessa rota pagamento eu tenho ela no get, que vai acessar aqui, e ela no post, que vai acessar aqui, ó. Vai ser essa rota aqui que eu criei. E aí, dentro dessa rota, eu insiro, né? Quando eu dou um pagamento.create, eu estou inserindo no banco esses valores. Se eu der certo, ele vai redirecionar para esse arquivo aqui, para essa rota get pagamento. Se não, ele vai falar que teve um erro e o pagamento não foi cadastrado. A gente poderia até criar uma nova página para falar, olha, pagamento não registrado. Poderia também ter uma página aqui de erro, né? E aí a gente tem de diferença aqui, é o models que a gente precisa criar. Poderia estar tudo junto? Poderia, mas aí você vai ver que a gente vai criando essa estrutura. Os models são os modelos que vão estar lá traduzidos no banco. Então, a gente tem aqui o model, a parte que conecta com o banco. Aí aqui eu estou conectando com SQLite, que é mais fácil, mas vocês poderiam conectar com MySQL também. Não, isso daqui não teria problema, tá? Eu vou até trazer o do MySQL na próxima aula, porque se vocês quiserem conectar com o nosso outro trabalho, né, de desktop, vocês já vão conseguir fazer um back-end que comunique com ele, tá? E aí a gente tem aqui a parte de pagamento, que é uma rotina que eu criei. Aqui vocês poderiam criar de uma forma diferente, né? Com campos diferentes. Mas aqui eu coloquei o nome, que é string. E isso daqui tem que ser feito com os campos que estão lá na base. E o valor, que é double. Então, ele vai pegar e inserir um valor double lá na nossa base de dados. Então, alguém entrou? Você tinha caído, Lauro?
Não, Matheus é que falou que o Guriá mesmo tava aí, mas não chegou ainda. Não sei. Porque veio em criar, se eu criar uma tabela nova, eu vou criar toda essa estrutura aqui para a tabela nova. Por exemplo, eu vou criar uma tabela aqui, rotinas para uma tabela usuários. Usuários.js. Aí eu venho aqui, né? Porque eu tô com renomear, só colocar em maiúsculo. Aí eu criei aqui no Models. Aí eu venho aqui, copio isso de pagamento, venho aqui e digito tudo para usuários. Vou colocar no singular também, que é uma entidade. Você vai ver que no coisa a gente sempre tenta focar no singular, no plural, nessas coisas para facilitar. Então, aqui, usuário. E aí eu poderia colocar nome e CPF, por exemplo, do usuário. É o CPF integer, né? Aí eu criei aqui para o usuário a parte de inserção, né? No banco. E aí eu viria aqui em app.js e inseriria o meu usuário. Então, const usuário recebe equal, aí abre, ponto, barra, aí models, barra, usuário. Ponto e vírgula aqui, né? Beleza? Então, aqui eu já criei a minha parte do usuário. E aí, se eu quisesse criar um post, uma rota para esse usuário, eu poderia pegar aqui e copiar, né, para facilitar. Vir aqui o usuário e vou dar o create no nome, no CPF, que é outra coisa que eu criei. A chave primária eu vou deixar direto e o redirect, essa parte aqui eu não vou mexer, não. Então, aqui eu já estou criando usuário, aí eu precisaria criar outras coisas. Por exemplo, eu tenho que criar essa tabela usuário lá no meu SQLite, né? Então, eu vou pegar só aqui para facilitar a de coisa e vou trocar. Então, eu venho no meu Beekeeper, vou conectar a base, né? Essa minha aqui, e eu não sei onde está. Eu vou colocar SQLite, dar um chosen file. O que que eu abri? Eu tenho tantos arquivos. Eu não sei. Deixa eu dar um Windows D aqui, tá? Vou fazer assim. CRUD de inserção teste que eu estou mexendo. Então, eu vou vir aqui no Beekeeper, downloads, documentos, projeto de integração, CRUD de inserção teste. Esse que eu estou mexendo. Essa é a minha base, que é database.sqlite. Vou abrir ela aqui e conectar. E não tem login nem senha. Você vê que já a tabela pagamentos, ela já está aqui. Aí o que que eu vou fazer digitar essa query aqui para adicionar uma nova tabela. Eu só fiz assim só para ajudar, mas aqui eu vou chamar de usuários. ID, nome, CPF, create at. Esse create at aqui, eles são já definidos quando a gente usa esse sequelize, que é a forma que a gente usa. Primeiro que tá tudo certo, eu acho.
Aí vocês podem colocar quantos campos vocês quiserem. Ah, e aqui, né, double, integer, né? Então run. O que que tá dando erro no autoincremento? Será que eu apaguei alguma coisa? Vírgula, vírgula, nome. Vai apagar aqui de novo. Tá dando erro em alguma coisa aqui. Nome, CPF. E pagamento para usuários. Eu não tô deixando eu executar, não, gente. Tá falando que tá com erro na tabela. Pronto. Essa parte aí seria como se nós estivéssemos numa SQL fazendo a tabela para o banco. Isso. Entendi. Então, antes de eu fazer lá, Você tem que no Code inserir lá, aqui. no Code eu tenho que fazer as tabelas do banco para poder acessar ela. Uhum, exatamente isso. O que está acontecendo aí? Tô entendendo porque tá dando erro aqui. Será que é? Vou tirar. Ah, mas pior que eu tenho que deixar o incremento. Pronto. Tem que ver. Peraí, gente. Que eu vou olhar. O que eu errei aqui nesse autoincremento? Integração de dados. Não, tá aqui fora. Sim, é assim mesmo. Eu tô com dois aqui. Não sei porque ele tá dando esse erro. E não quer deixar. Será que. Peraí. Deixa eu entrar de novo. Ai, que esquisito. Connect o usuário. Ele tá dando um erro aqui, ó, perto do autoincremento. Que loucura. Pronto. E aí não sai. Como se não tivesse. Esquisito. Janaína, Oi. boa noite. Não teria que estar dentro do da chave, não? O quê? Essa última linha que você removeu? Não, mas era para ele executar de qualquer maneira, mesmo se eu. Aqui, ó, não muda o erro. Estranho. Enfim, não sei o que está rolando aqui. Porque era para ele deixar inserir e mudar aqui o erro. É como se tivesse travado, sabe?
E não muda o erro. Vou colocar aqui. E vou tirar essa parte. Vou colocar aqui o usuário. Para ver se ele vai dar outro erro. Aí, Otania, autoincremente. Não tem. Ah, aqui em cima. Ah, agora eu entendi. Onde que estava o erro? Não tem autoincremento, mas eu estava olhando lá embaixo. Daqui assim? Run. Não. Ah, depois eu vejo como que escreve autoincremento no coisa. Run. Oh. Não é porque tá tudo maiúsculo, Aí não? foi. Não sei, depois eu olho se é porque tá tudo maiúsculo, mas eu tô achando que é. Mas enfim, criou a tabela aqui. E era esse que era o importante para mim. Mas depois tem que modificar aqui para ver, para colocar o incremento, que essa daqui não tá. Aí a gente cria a tabela aqui, né? Com ID, nome, CPF e o que tiver. Será que é por causa disso? Vou dar um. Ah, tá. Vou dar um query aqui. Drop usuário. Drop table, né? Pronto. A tabela ainda tá aqui? Não, não tá mais não, parece. Não, ainda tá aqui a tabela. Mas clica aqui não tá aparecendo. Às vezes excluiu, né? Enfim. Vamos tentar aí de novo. Você acha que aqui é minúsculo? Auto, underline, increment. E o engraçado é que criou o pagamento e esse não cria. Enfim. Vamos deixar 100 meses, depois eu vejo o que está acontecendo, gente, porque eu não sei. O que está acontecendo no SQLite. Enfim, isso aqui também não vai dar, não. Senão eu não consigo um continuo. Aí vamos colocar, então, CPF. Eu vou colocar a primary key aqui, CPF. Vou colocar aqui not null, que aí fica até melhor. Not null. Que a pessoa sempre tem que colocar. Inteiro. CPF é 11? 11. E apagar esse primeiro aqui, ó. Aí a gente tem nome, CPF, que é a primeira key, e vamos lá. Aí, criou aqui nome, CPF e o criado e o atualizado. Esse create chat, update chat é quando a gente utiliza o SQLite, já vem, tá? A gente sempre tem que usar esses dois campos. Beleza? E aí, o que a gente faz depois disso? Se vocês quiserem, vocês atualizam aqui a tabela, né? Eu acho que se a gente... Aí vocês atualizam e colocam aqui, mas aqui é só para desencargo de consciência, para vocês saberem como que foi criado, as tabelas e tudo.
Não tem necessidade de ficar criando e colocando aqui não, tá? E aí, vocês iriam pegar e executar, né, isso daqui. Só que para executar, chamar esse método post, ou a gente utiliza o Insomnia, e aí envia por JSON ou por cabeçalho, né? O que a gente quer. Por exemplo, eu posso colocar aqui, se eu não quiser criar um formulário igual esse daqui, eu posso vir aqui, colocar nome e colocar CPF, e aqui eu coloco os valores, e aqui eu coloco o valor, sei lá, 80, não, Janaína. E aí, usuário, manda um send e vejo o que ele vai fazer. Vamos ver se cadastrou aqui alguma coisa. Nada. E aí, o que a gente pode fazer também é criar um outro formulário. Aí a gente vem aqui no index, copia, né? Vamos renomear. Renomear. Por exemplo, usuário. E aí vocês têm que mudar aqui ao coisa aqui para usuário. E falar que é o método post. E criar também aqui no app.js um método get para o usuário, porque se a gente está nesse caso aqui, a gente vai ter que chamar o método get para ele chamar essa página usuário aqui e aí depois chamar esse post. Então, por exemplo, como se fosse aqui. Get usuário. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí a gente cria uma rota, usuário. É lógico que não ia funcionar no Insomnia. Peraí. Tô esquecendo, né? Uma rota get usuário e uma post usuário. Vou dar um s node app.js. Tá rodando. Vamos testar pelo Insomnia primeiro. O meta aqui é post. Nome, usuário. Isso daqui é como se eu estivesse enviando, tá, gente? Como fala? HTML. Aí eu venho aqui e vejo o que aconteceu. Não deu nada, mas aqui foi. Ele chamou o pagamento executado, que é passou por aqui, então. Aí a gente vai vendo o que aconteceu. Por que não criou nada? Porque eu estou inserindo em pagamento. Eu tenho que inserir em usuário. Agora dou um S, vou de novo, Insomnia, vou dar um send. Vou aqui no Beekeeper. Ele ainda está enviando. Ctrl C, Ctrl S, de novo. Vem aqui no Beekeeper, Insomnia, e envio. Aí pelo menos deu um erro. Aí tá falando, o usuário não é definido. E aí eu vou procurando, o usuário não é definido, eu escrevi aqui errado. É uso. É isso que dá programar na hora com vocês aqui.
Dá um Ctrl C, e vamos de novo. Roda o terminal e a gente manda de novo no Insomnia. Vai. Usuário. Usuário. Tem que ver. Ai, é o nome. Ai, meu Deus. O nome aqui tá errado. Usuário. Isso que dá copiar e não veio. Tá certo agora. Acho que eu troquei. Ah, tá errado de novo. Não, tá certo. Agora tá. Send. Aí, pelo menos, deu erro. Ó. Pagamento não foi cadastrado com sucesso, porque ele não achou a tabela usuários. Então, aí a gente volta lá e vê o que a gente fez de errado. Vou trocar aqui para usuários, o nome da tabela, porque eu acho que é até mais fácil do que ver onde que tá esse usuário, ó. Usuário, app. E aí o coisa vai dando esses errinhos, tá, gente? A gente tem que ir com uma paciência muito grande para ver onde que tá. A tabela eu vou trocar aqui o nome, para ser no plural. Vou remover. Então, C aqui. X. Drop table. Usuário. Usuários. Fechou? Vamos. Pelo menos aqui tá dando certo, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo que ele já tá dando insert into usuários, ID, create e create at. Mas ainda ele não tá achando aqui, ó, o nome e o CPF, que é os valores que eu quero passar. Então, aqui eu tenho que pegar e mudar ainda. E aí, no Node, a gente vai tendo toda essa burocracia aqui que a gente está vendo. Aí a gente vai testando de novo. Vou vir aqui, tá rodando, envio no Insomnia de novo. Aí ele tá falando, não tem nenhuma coluna chamada ID. E aí o Sequelize vai pedir para a gente criar o ID. Eu não estou conseguindo criar porque eu não sei porque está dando erro no autoencorajamento. Ele não vai deixar. Vou ter que deixar com ID mesmo, igual estava antes. Voltar aqui. Mas o ID não pode ser nulo. Eu não estou conseguindo ver onde está o erro dessa parte aqui. Vou vir aqui de novo, só para a gente tentar mais uma vez. Se não der, depois eu vejo como que a gente faz. O que eu tava o erro? Drop, usuários, table usuários, run. Vou dar um run aqui. Ele não tá deixando isso daqui ser autoincremento. Que coisa, hein? Vírgula. Então, run. Nesse colete. Eu não sei o porquê que funciona de um e não tá funcionando de outro. Vou colocar aqui o valor, trocar para o valor. Senão ele vai ficar dando erro. E vou voltar aqui para
API. Não sei o que ele resolveu dar esses erros hoje. Valor. Eu acho que ele vai dar erro do mesmo jeito. Pode ser assim mesmo. Tem lá uma coisa que está diferente. Porque ele vai. O porquê que ele não vai aceitar. Ele vai falar que não está alto incremento. Vamos de novo. Send. Por causa da unit que ele não está inserindo. Mas pelo menos agora ele está reconhecendo os campos aqui embaixo. Eu tenho que ver por que ele não está aceitando o autoincremento, senão ele nunca vai deixar. Mas enfim, eu vou mandar para vocês o que aconteceu aqui, que eu não sei o que aconteceu na SQLite, que não está deixando inserir. Mas ficou um pouco confuso que foi dando erro, eu fui resolvendo, mas deu para entender mais ou menos como que vai criando. Ô, Janaína, esse formulário que você fez aí, ele fica do lado de fora dessa Qual pasta formulário? AP. A app. Pois é, porque o AEP eu entendi. O AEP é o seguinte, o AEP você vai digitar os códigos lá que vai Isso, buscar esse formulário, né? isso. Os códigos que você vai ter que pôr lá dentro. Agora, eu não entendi esse formulário que você fez aí, ele está fora de Esse pasta? Aí, esse aí, por exemplo. tá fora de É, pasta. Você pode criar uma esse aí. pasta para pôr ele, se você quiser. Ah, É entendi. porque Uhum. esses daqui é como se fosse seu front-end, entende? Então, na Entendi. verdade, isso daqui mesmo pode ser feito até por outra pessoa. Só estou colocando como só para enviar. Por isso que às vezes eu faço pelo Insomnia aqui, que eu acho que é mais rápido. Ah, mas eu não estou entendendo por quê. Cada um aí é uma tabela. Vamos supor, você fez a tabela usuário, né? Uhum. Aí vamos supor, você tem que fazer a tabela produtos, por exemplo. Aí você vai ter que criar no Models um produto, vai ter que criar no Models Produto, aqui, nome, nome do isso, produto, né? Show. valor, tudo Código, aqui. código, E aí você valor. vai ter que criar alguma forma de você enviar, porque o post você tem que enviar para o servidor. Por isso que eu Tá. criei, que você cria Pois é, aqui. No do mas eu não. Eudes, por exemplo, pode falar. É porque o post fica aí dentro, né? No caso. E o meu Fica aqui. get seria dentro do apps lá, não é isso? Isso, o post também tá aqui, ó. Na apps também? Isso. O post também está aqui. Ah, tá, entendi. Aqui é só você, por exemplo, se você estivesse usando o aplicativo do Eudes, o post continua Hum, aqui e você ia só digitar o nome da rota. E aí você ia conseguir hum. acessar. Porque, tá certo. Uhum. Deu para entender? Complicado. Isso daqui você Complicado. só cria só para. Eu estou criando só para. Como fala? Para vocês conseguirem ter acesso e ver o que está acontecendo. Esse index, esse pagamento, esse usuário aqui, é só para isso. Mas se você estiver acessando lá do celular ou de qualquer coisa, é só você enviar um método post para o servidor que você consegue acessar. Entendeu? Não, tá certo. Vamos ver, né? Na hora que começar a fazer aquela aula ali, para poder ver esse Tá. entendimento Aí a melhor. aula tá tudo lá. Eu vou ver o que está acontecendo, que eu não sei, gente. O que aconteceu aqui que eu testei de todas as formas. E aqui ele também não está pegando o CPF e o ID. Ele está pegando só, só o nome, o ID e o Create At. Ele não está pegando isso daqui. E aí eu quero saber o porquê. Eu não sei se aqui eu passei alguma coisa, escrevi alguma coisa errada aqui em cima, que eu tenho que olhar, mas no geral tá certo, né? Pelo que eu tô olhando aqui por cima.
Mas aí eu vejo o que aconteceu no banco e mando lá no grupo o que deu para eu não estar conseguindo criar. A rota tá aqui, tá tudo aqui. Então não sei muito bem o motivo disso daqui não. Mas aí eu vou olhar aqui agora e mando lá no grupo para vocês o que está acontecendo. Mas basicamente é isso. Sempre quando coloca uma nova tabela, vocês têm que colocar aqui no Models, como que essa tabela é, igual tá aqui, beleza? Colocar no app o post dessa tabela e um método get só para redirecionar, mas não tem necessidade, e criar alguma forma de acessar esse método. Aí por isso que cria um novo formulário. Mas se vocês quiserem, por exemplo, eu acho que o back-end do Eudes faz isso, né? Quem em PHP quiser só olhar, pegar a rota pelo celular ou por outra aplicação, não tem problema não. Aí vocês conseguem do mesmo jeito. Deu para entender? Ou tá confuso? Vamos ver depois. Não, vocês vão fazendo e a gente vai ficar pegando. Eu dei uma embananada aqui agora, que eu não sei o que aconteceu nesse... O porquê que não está inserindo. Agora é o seguinte, tem que baixar esse Beekeeper aí? Tem. Para vocês abrirem o SQLite, tem. Qual que é o outro aí que você falou? É o Insomnia? O Insomnia não precisa não. Insomnia não precisa não. Insomnia só facilita para mim. Nem no vídeo eu usei ele. Porque aí eu consigo já enviar sem criar o formulário, por isso que eu gosto de usar ele. Mas vocês não precisam não, mas o Beekeeper precisa. Lá tem o link para esse Beekeeper, lá, uma coisa? Tem, tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá bem, sei lá. Aqui. Aqui. Aqui, ó, Beekeeper. Ó, saiu do cigarro. Mas tá no cigarro, mas só que mais pra cima. SQLite também. Tá lá em cima no cigarro. Então é isso. Eu vou ver o que aconteceu aqui do autoincremento. Eu não sei, na verdade. Mas eu vou... Aí eu falo para vocês o que aconteceu. Tá bom? Então, gente, é isso. Janaína. E aí? Oi, pode falar. Depois poderia ver para mim. Parece que eu deixei uma atividade sem fazer. Qual que foi? Eu não estava achando ali.